Hello everyone, how you doing? Oi gente, olha só, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre um verbo muito importante no inglês, certo? Que tem umas versões no português bastante importantes e muito peculiares, certo? Hoje nós vamos ver o dare to be. E aí vocês vão descobrir do que eu falei na introdução. Ó, o dare to be é o verbo no inglês, certo? Que significa há ou existir. É o nosso há, existir, existe, há, houve, certo? No inglês eles têm o dare to be, essa forma dare to be, certo? E ele tem as três formas, né, os três tempos verbais. Ele tem o presente, o passado e o futuro. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, em português, quando a gente fala que tem alguma coisa ou existe alguma coisa, não quer dizer ao mesmo tempo que a gente está dizendo que aquela coisa é nossa. Nós não possuímos aquela coisa, na verdade. Então, por exemplo, se eu disser a frase tem um carro em frente à minha casa, eu quero dizer que tem um carro estacionado na frente da minha casa, um carro parado em frente à minha casa, certo? No inglês, né, a gente sabe que o verbo ter é o verbo have, né, isso, to have. Só que quando a gente quer dizer que tem alguma coisa na frente da casa da gente, a gente não diz have a car in front of my house. A gente não diz isso, certo? Porque esse tem aí do inglês, ele tem o sentido de possuir algo, certo? Quando eu digo que tem um carro em frente à minha casa, eu digo there is a car in front of my house. There is. Por que there is? Existe um carro em frente à minha casa. Não tem um carro. Eu não tenho um carro. Esse tem aí, ele não é um ter de possuir. É um tem de existe. Eu tenho um carro na frente da minha casa, certo? E aí, por isso, ó, no português, nós costumamos nos referir ao verbo existe como tem, né? Tem três pessoas na fila, tem uma pessoa me pedindo ajuda, tem dinheiro na minha carteira, não é isso? A gente fala tem. Mas no inglês, nós não devemos falar esse tem, certo? Porque esse tem do inglês, ele só tem um significado, que é o de possuir, certo? E aí, como eu coloquei, a gente costuma dizer ou existe como tem, certo? Mas no inglês nós não podemos falar da mesma forma. Então, quando nós formos falar uma frase que tem um verbo, né, que tem o sentido de existir, nós falamos there is, certo? Falamos a forma do there to be, beleza? E vai depender, claro, também do tempo que nós estamos, né? Passado, se estamos falando do presente, se estamos falando do futuro, ok? Agora, let's go to class. Vamos para a aula. Então, gente, eu vou mostrar para vocês as três formas, certo, do verbo dare to be. Vocês vão ver como esse verbo ele é fácil e simples de se aprender, certo? Não tem bicho de sete cabeças. Então, começando, né, pelo there is. Então, there is a underground station near my house. There is. Há uma estação de metrô perto da minha casa, certo? Então, existe, tem uma estação de metrô próxima à minha casa, perto da minha casa, certo? Então, esse there is aí é singular, certo? Então, there is a underground station, uma estação de metrô. There is a underground station, certo? Underground, gente, é como eles dizem metrô no inglês britânico, certo? Porque a gente sabe que no inglês americano o metrô se chama de subway. Mas aí eu trouxe para vocês hoje o vocabulário do inglês britânico. Então, there is a underground station near my house. There isn't a underground station near my house. Então, eu tenho there is, there isn't, certo? There are many people at the public pool this Sunday. Então, there are many people. Percebam que no inglês, né, nós temos uma forma para o singular e uma forma para o plural. Mas no português, quando a gente vai traduzir, nós não flexionamos o verbo. O verbo fica o mesmo. Então, há muitas pessoas na piscina pública este domingo. Não é isso? Mesmo que
haja muitas pessoas, haja muita gente, eu não vou flexionar o verbo, certo? Esse verbo, ele não flexiona em português, independente do número a que eu estiver me referindo, seja no plural, seja no singular, não vou flexioná-lo. Então, there are many people at the public pool this Sunday. There aren't many people at the public pool this Sunday. Então, há muita gente na piscina pública nesse domingo, não há muita gente na piscina pública esse domingo, certo? Então, percebam que no inglês eu tenho as variantes do singular e do plural, mas quando eu traduzo para o português, para eu ver como é que a frase ficaria no português, eu não vou traduzir o verbo haver, certo? E aí eu falo do simple present, certo? Essa forma aí que a gente viu do there to be está no simple present. Agora, mudando o tempo verbal, there was a stranger man on the corner last night. There was a stranger man on the corner last night. Havia um homem estranho na esquina noite passada. Então, vocês já viram aí que o tempo do verbo já mudou. There was, havia um estranho homem na esquina noite passada, certo? Então, são os tempos do verbo there to be. E na afirmativa e na forma negativa. Então, se eu tenho there was, eu tenho there wasn't a stranger man on the corner last night. Certo? Então, são as duas formas do verbo there to be no passado. E aí, eu tenho no singular e no plural também, como funcionou no presente. Então, there were dinosaurs on Earth million years ago. Então, havia dinossauros na Terra milhões de anos atrás. Então, percebam que acontece a mesma coisa que aconteceu no presente. Eu não vou flexionar o verbo quando eu traduzo essa forma para o português. Então, there was, havia, there were, havia também. Eu não vou falar haviam dinossauros. Eu falo havia dinossauros na Terra milhões de anos atrás. Certo? Esse verbo, apesar de parecer que ele se flexiona, ele não se flexiona no português. Então, se mantenham com a forma havia. Ok? Então, a mesma coisa, eu tenho there were, there weren't. Não havia dinossauros na Terra milhões de anos atrás. Eu tenho as duas formas, na negativa e na afirmativa, certo? E esse tempo verbal é o simple past, certo? Passado simples, simple past, ok? E, por último, mas não menos importante, eu tenho o there will be, certo? There will be. Quem já viu o meu vídeo sobre o Future Tense, certo? Sabe do que eu estou falando quando eu coloco aqui o there will be. Quem ainda não viu, pode clicar no sugerido lá em cima que você vai direto para esse vídeo. Você vai saber como é que esse there will be se comporta, certo? Aqui eu trouxe ele de forma mais resumida junto com os seus irmãos. Mas nesse there will be eu explico ele em detalhes. Certo? Então, o there will be é o verbo there to be no futuro. Então, there will be many people on the fair tomorrow. Haverá muitas pessoas na feira amanhã. Certo? Então, percebam que aí eu tenho there will be, haverá muitas pessoas, e eu tenho there won't be, não haverá. Então, eu tenho as duas formas também. E, mais uma vez, não vou flexionar o verbo quando eu traduzir para o português. Ok? Então, gente, é isso. E a forma, como eu falei, está no future tense, o futuro, certo, do verbo there will be. Ok? Então, gente, that's all. Isso é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? See you next class.